Olá, amigos e amigas, boa noite, muita paz para todos e para todas. Hoje é a nossa aula de número 28, onde estaremos refletindo com a mentora Joana de Ângeles o capítulo 14, num único episódio, sobre o alcoolismo, tá? E de hoje a 8 vamos para o capítulo 15. E veja que os dois últimos capítulos, drogadição, tabagismo, alcoolismo, estão intimamente relacionados. E ela vai fazer uma análise diferenciada nesse capítulo, porque normalmente ela começa fazendo uma abordagem sobre as possíveis causas, né, da problemática que ela está analisando. E ela dá um título diferenciado para esse início, e ela fala de alcoolismo e obsessão. Para depois, como sempre, essa é a estrutura também dos outros capítulos, né? As consequências, os prejuízos físicos, morais e mentais do alcoolismo, para no último item fazer uma abordagem sobre a terapêutica por ela sugerida com base nos recursos da psicologia espírita e do espiritismo de uma forma em geral. Então, de início, ela começa colocando que o alcoolismo é um problema de natureza médica muito grave, tá? Também de natureza psicológica e psiquiátrica. Então, a problemática alcança tanto o nível biológico como o emocional e o mental do indivíduo e que, segundo ela, ainda merece uma atenção urgente, né? Uma vez que se apresenta como como um terrível dano social, principalmente em face dos prejuízos orgânicos, emocionais e mentais que o alcoolismo gera no indivíduo e no grupo familiar, social a que ele pertence. Então, o alcoolismo, ainda segundo ela, envolve crianças mal orientadas, tá? Jovens em desalinho de conduta, adultos idosos instáveis, gerando altos índices de intoxicação que pode ser aguda ou subaguda em todos esses personagens. Ela ainda vai informar que se apresenta dois tipos de bebedores, vamos colocar assim, como ela propõe, aqueles que são os bebedores de ocasião e que se permitem a ingestão de bebida alcoólica em circunstâncias muito especiais, e aqueles outros bebedores habituais, aqueles que já se encontram dentro de um quadro de dependência alcoólica. É mais perigosa, naturalmente, aquela feição crônica do dos bebedores, com uma boa dose de suporte do organismo que acaba se desequilibrando e provocando delírios quando por ocasião, né, de uma breve abstinência, ou mesmo por um pouco de excesso em reação da progressiva degenerescência dos centros nervosos. E, inclusive, é interessante porque, por exemplo, eu conheço pessoas que bebem, 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 bebem e conseguem tranquilamente, sem maiores esforços, passar, se for o caso, semanas, meses sem beber de forma alguma. Mas quando retomam, né, é de uma forma assim intensa, bebem muito, tá? Mas o que me chama a atenção é essa facilidade de parar quando quer e retomar também quando quer. Mas, de qualquer forma, independente disso, existem os prejuízos. E ela vai também propor para nossa reflexão
que a ansiedade, né, desempenha um papel muito forte nessa questão do uso do álcool, principalmente pela ilusão, segundo Joana, né, que causa na pessoa. Ilusão no sentido de que a ingestão do álcool acalma, produz alegria, faz a pessoa se tornar mais produtiva e ainda, segundo ela, o que não corresponde à realidade. Há alguns aspectos aqui a considerar, porque, como toda droga, num primeiro momento, ela pode soltar mais um indivíduo, ela pode alegrar mais um indivíduo, ela pode provocar, de uma certa forma, uma tranquilidade, entre aspas, mas vêm as consequências, as outras fases depois, onde pode manifestar agressividade intensa e até mesmo o quadro depressivo. Por isso, em personalidades psicopatas, o álcool produz rápidas alucinações ou até mesmo depressão, levando às vezes, no caso da primeira hipótese das alucinações, levando o indivíduo à prática de ações criminosas alucinadas e que desaparecem da lembrança depois que a pessoa volta a uma consciência habitual, vamos dizer. De outras vezes, né, a necessidade irresistível de ingerir o álcool, oferecendo aquele prazer mórbido de você ter sempre o copo cheio, que vai caracterizar a pessoa que é chamada como dipsômona, né? Dipsômano ou dipsomania, a mania que a pessoa tem de beber. É, e com isso, a ansiedade sempre presente, né? O indivíduo não se dá conta da, da sua problemática e por isso mesmo passa a ter um problema gigantesco pela frente. Entendo assim que toda questão para ser resolvida precisa de uma tomada de consciência da pessoa sobre o problema para saber para onde ela vai, como vai. Então, esse tipo de enfermo, porque é uma enfermidade, o alcoolismo, né, uma doença, pode manter uma relativa, inclusive, abstinência e períodos de grande ingestão, como já foi falado anteriormente. Mas ao lado do dipsômano, existe o hipômano, que é aquele que tem a mania, né, de beber e às vezes fica naquela oscilação entre a alegria e a tristeza, mas também correndo o risco aí de haver intoxicações, podendo demorar meses, inclusive, como já também disse, sem beber qualquer quantidade de substância alcoólica. Mas quando se encontra na sua fase de normalidade, logo quando ele passa a celebrar o retorno a ela, em algumas semanas pode entrar num estado terrível de degradação, no qual então vai se manifestar os episódios maníaco-depressivos. Então a gente vê que isso aí não custa para a pessoa entrar no processo de depressão bipolar, né? Além de provocar outras situações, tanto no campo psicológico como no campo biológico. Quanto à origem de tudo isso, ela propõe que o alcoolismo tem uma herança ancestral. E é interessante que toda vez que a gente assiste aqueles filmes mais antigos, a gente vai ver a presença, né, do álcool em quase todos eles, né? E, consequentemente, se o indivíduo descende, né, de uma pessoa viciada, ele pode mostrar uma tendência a seguir o hábito também doentio. Aí vem aquela questão das predisposições genéticas, da influência do meio e assim por diante.
entendendo, entretanto, que cada um faz o seu destino independente dessas questões, tanto genéticas como do ambiente. O indivíduo sabe, às vezes, que tem uma predisposição, né, biológica, mas então o que é que ele faz? Ele controla, ele trabalha para evitar ser fisgado por ela. Agora, além dessa coisa da genética e da influência familiar do meio, né? Existem outras possibilidades como causa. E ela vai citar as lesões nervosas, as encefalopatias, tá? Os traumatismos cranianos. E do ponto de vista, isso do ponto de vista físico. E do ponto de vista biológico, nós vamos ter os conflitos que todos trazem consigo, especialmente os conflitos de ordem sexual, que empurra muitas vezes o indivíduo para o vício destruidor. Temos também como possíveis causas a timidez, a instabilidade de sentimentos, o ciúme, a insegurança, o complexo de inferioridade, os transtornos masoquistas, enfim. O indivíduo que faz a busca da bebida por esses motivos normalmente demonstra uma certa falta, digamos assim, de condições para fazer os devidos enfrentamentos no que diz respeito aos desafios existenciais que tem pela frente. Então, algumas vezes, inclusive para servir de encorajamento, e outras com a finalidade de apagar lembranças ou situações desagradáveis da vida. O fato é que, né, a utilização do álcool pode temporariamente provocar isso, como qualquer outra droga, né? Às vezes você usa a droga para fugir ou para enfrentar. Mas como é um recurso externo, você sempre vai querer buscar mais para permanecer sempre naquele estado momentaneamente eufórico, ou de coragem, né, ou de esquecimento que a droga fornece. Então, dependente do alcoolismo, é muito interessante essa colocação que ela faz, né? Normalmente, o dependente alcoólico, né? Ou seja, a pessoa que pode realmente ser definida como uma pessoa dependente, ela é portadora de compromissos muito graves em termos espirituais, tá? Compromissos enormes, compromissos muito grandes que vêm das existências passadas. Então, a gente poderia dizer que há um histórico anterior daquele indivíduo enquanto espírito, uma vez que provavelmente em vidas passadas já era um dependente do, do álcool, né? Ou em função do tipo do estilo de vida profana e irresponsável que se levou, e com isso atraindo comparsas, né? Atraindo pessoas outras que lhe foram vítimas e que, por isso ou por aquilo, se viram prejudicadas. E como a questão não ficou bem resolvida naquela existência, naquela reencarnação, isso se conduz para o plano espiritual e para as existências futuras, fazendo com que haja o reencontro desses personagens, daí desencadeando processos, né, sutis ou até mesmo muito ostensivos de obsessões complexas. Já que o inimigo desencarnado busca aproximar-se daquele que tem como inimigo ou inimiga, cria uma sintonia perispirítica, começa a influenciar o indivíduo a partir dessa comunhão de energias com o seu corpo perispiritual,
influenciando na sua ideação, podendo mais tarde desenvolver, inclusive, um completo controle sobre o organismo do outro. Então, é, é, é uma relação de ódio, né, de rancor, de, de ressentimento, de vingança, que às vezes vem de de outras vidas. É por isso que, normalmente, nessas situações, o indivíduo nunca vai estar sozinho, né? Porque vai ter essas companhias que podem ser provenientes das vidas passadas, normalmente o são, mas também aqueles outros que se aproximam por uma questão de afinidade em função do hábito infeliz, quanto mais. E aí, às vezes, conduz o indivíduo, o paciente, ao delírio extremes, a situações vexatórias e assim por diante. Lembrando que, além da pessoa que tem o problema com o álcool, existe também e que não deixa de sofrer, essa é a realidade. Mas também tem o sofrimento daqueles que acompanham, principalmente familiares, amigos, né? É, eu já tive pacientes que faziam referência a parentes alcoólicos e a dificuldade que é para lidar com essas situações, onde esses parentes, por estarem nessa situação, não é também por acaso, tem uma razão de ser. Quando você tem um pai ou uma mãe que é alcoólica, ou um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, enfim. Então, a pessoa precisa se preparar muito bem para lidar com a situação, porque é uma angústia muito grande, né? E a depender, inclusive, da idade da pessoa, você não sabe se a pessoa vai chegar viva ou não, se vai ter um acidente ou não, e assim por diante. O pessoal, inclusive, faz uma brincadeira, vamos dizer assim, né? No sentido de que normalmente, às vezes, a pessoa que bebe muito e acaba perdendo o controle, é, porque perde realmente o controle do campo fisiológico, né? Que cambaleia, turva a visão, fica meio fora de si. E é interessante como a pessoa consegue normalmente chegar em casa. E às vezes com alguns arranhões, porque caiu, mas relativamente bem. Aí o pessoal brinca dizendo que é porque os obsessores é que guiam ele até em casa, porque não quer perder o caneco, né? Não quer que o caneco se quebre. É lógico que é uma piada, a gente não pode levar à risca isso, porque existem aqueles que realmente quer que o caneco se quebre para que o indivíduo retorne ao plano espiritual, onde, onde a sua rotina de maus tratos e de vingança irá continuar no mundo além do campo físico. O fato é que a questão é grave, é delicada, segundo Joana, e nem sempre a desencarnação libera o indivíduo da problemática, porque muitas vezes, né, como eu acabei de dizer, ele é levado a situações onde o processo de cobrança e de maus tratos continuam no mundo espiritual. Os prejuízos físicos, morais e mentais são vários, são muitos, né? Porque como a nossa sociedade atual sente a falta de estrutura de valores éticos e morais, né? Determinados comportamentos são considerados como naturais, né? Então, é natural, às vezes, um pai, um tio, um irmão mais velho, um parente qualquer, incentivar uma criança a começar a beber.
E é tipo assim, porque quando a pessoa começa, se ela tem uma predisposição genética, ela pode ser fisgada pelo vício, né? Justamente por conta dessa predisposição. Dessa forma, tanto a criança como os jovens, ambientados nesse clima vigente na nossa atualidade, né? É, pode fazer essa busca do uso do álcool por imitação, por estimulação de outras pessoas ou de outra natureza qualquer e acabam cedendo a esses impulsos. E é tão interessante que é tipo assim, é difícil você ver uma festa, uma comemoração sem a presença da bebida alcoólica, né? Como se ela é indispensável para qualquer tipo de comemoração. E aí tem a ver justamente com essa ancestralidade que Joana fala com relação às possíveis causas para o problema. Então, os danos que decorrem desse hábito acaba se tornando incalculáveis, provocando prejuízos tanto na área mental, emocional, como física, às vezes prejuízos na vida social, de uma forma em geral, na vida familiar, né? E acaba se tornando um problema grave de saúde para os governos, de uma certa maneira, mas que, tipo assim, não há providências plausíveis para se corrigir o problema, porque é tido como natural, né? Então, veja que, inclusive, no passado, o alcoolismo, ele era proibido, né? E as pessoas que produziam bebidas eram presas, eram punidas e assim por diante. Então, até que tudo se regularizou e passou a ser inteiramente normal a questão de se beber. E a intoxicação se apresenta, segundo Joana de Ângeles, como aguda, né, ou a embriaguez, como a gente costuma chamar, e crônica. E aí não existe uma linha divisória entre uma e outra, né? As duas podem estar ali muito relacionadas, imbricadas uma na outra, né? O fato é que a embriaguez, como nós conhecemos mais, é de duração breve no seu aspecto clínico, né? É tipo assim, o indivíduo bebe, bebe, hoje fica bêbado, se embriaga, vai dormir, no outro dia tem a ressaca e tal, mas está resolvida. Clinicamente, digamos assim, aparentemente, a situação, o problema. No entanto, isso pode evoluir passando por vários estágios, entre eles, normalmente, três estágios, e ela cita aqui, que é o da excitação que a pessoa tem, o da depressão e, a depender do andamento da carruagem, podendo entrar num estado de coma alcoólico. Veja que na excitação existe aquela alegria, aquele soltar-se e assim por diante, que é normalmente chamado do vinho alegre, né? Mas quando entra na fase segunda, a fase da depressão, é o vinho triste. Ocorre, portanto, de uma maneira assim inesperada. Eu já vi situações de pessoas conhecidas em festividades, né, da pessoa beber aquela euforia, aquela alegria, e depois sentar-se numa poltrona, numa cadeira, e aquela depressão profunda, né? E há pessoas que reagem das mais diversas formas, né? Há aqueles que fazem assim, e há aqueles outros que se tornam agressivos, quer brigar com todo mundo, bater com todo mundo, e assim por diante. O fato é que a pessoa, quando entra nessa fase, né, tem um descuidado geral por si, um desmazelo, um abandono, se torna trôpego, trêmulo, numa espécie de ataxia física e mental, e que oscila entre a tristeza e a alegria,
e apresentam a sudorese abundante, náuseas, vômitos, né? Depois um forte torpor e um sono com tremores, estertores, e que vai se apresentar de uma forma como coma da embriaguez. E é nessa fase que pode ocorrer a desencarnação da pessoa. Mas, como eu disse antes, por desencarnar não quer dizer que se livre da problemática. E a desencarnação pode ocorrer por um colapso cardíaco ou uma outra problemática, e que com o uso abusivo do álcool pode desencadear o processo desencarnatório. É, então, essa embriaguez, que pode ser também é, características, dá licença, características de características diversas, né? Então, há várias formas, né? Porque às vezes os sentidos físicos ficam afetados, os estados oníricos são tormentosos, né? Conheço pessoas que têm essa problemática. Normalmente o sono não é tranquilo, mesmo tomando remédio para dormir, aquela constante sensação de que quando acorda está muito cansado, né? A presença, às vezes, dos chamados pesadelos, que podem ser alucinações, que acontece frequentemente nesses estados. Então, cada uma dessas formas de embriaguez tem a sua característica, e que é normalmente degradante para o paciente, que perde completamente o controle da razão, da emoção, do organismo, no qual instala-se problemas muito graves. Às vezes a pessoa, inclusive, tem uma perda de consciência de fazer coisas e que depois não vai se lembrar. E que pode ser assim colocada como ela propõe, né, a embriaguez simples ou excitação ebriosa, e na qual o paciente pode apresentar de forma muito expansiva, alegre ou depressiva, de acordo com a sua constituição emocional. Então, com o passar do tempo, o paciente começa a sofrer perturbações intelectuais e de memória, um embotamento dos sentimentos e distúrbios de conduta. E além desses desequilíbrios, né, a face normalmente vai apresentar-se bastante pálida, com uma expressão sempre cansada, né? A língua sarburosa, a febre, o imunológico é afetado, permitindo a instalação de doenças várias, infecções, gripe, erisipela, pneumonia e por aí vai. Então, a gente vê que é uma situação de grande gravidade que ocorre na sociedade de hoje, né? Em função do abuso que acontece na utilização do álcool. Pode acontecer em muitos pacientes crônicos, inclusive antes da ocorrência dos acidentes delirantes subagudos, como é chamado, a chamada morte, né, iminente, porque as funções orgânicas estão exauridas, cansadas e já não podem manter-se no ritmo de trabalho equilibrado, cedendo lugar, portanto, a um descontrole e exaustão generalizados. Diante dessa realidade, a gente tem aquelas situações de morte provocada de fato pela utilização intensa, né, durante um largo período de tempo da bebida, provocando, portanto, esse desgaste orgânico que leva à falência de determinados órgãos. E é interessante porque ela também vai falar, e é o que ocorre na realidade, a dificuldade da aceitação terapêutica
por parte daqueles que vivenciam tal experiência. Mesmo que os familiares digam, a pessoa alega que não, que tem o controle, que não é alcoólico ou alcoólica e assim por diante. E fica difícil porque você não pode, sem consciência, forçar a pessoa a tratar-se, a não ser em situações extremas, né? E aí precisa de uma internação compulsória. Mas quando a pessoa toma consciência que tem um problema e quer ajudar-se, né? Há várias formas para se fazer isso. Hoje há recursos médicos, né? Eu já tive pacientes que quiseram deixar o vício e procuraram, por recomendação, ajuda psiquiátrica. E aí o médico vai passar medicações para poder, então, a pessoa ir se desligando paulatinamente, sem sofrer processos de abstinência bastante severa. E há situações onde a pessoa precisa de um internamento para ter uma abstinência, vamos dizer, controlada, né? Quando o caso é muito crônico, muito grave, há necessidade de se proceder com uma certa cautela, porque a abstinência de uma forma não controlada pode levar ao indivíduo ao desespero e até mesmo ao suicídio. E como terapia, portanto, além da terapia médica, né, psicológica, é interessante, como ela diz em todos os outros estudos, né, a terapia da leitura de bons textos, no nosso caso, da doutrina espírita, a terapia da bioenergia ou do passe, ok? A terapia da oração, da meditação, né? A atividade física bem controlada, bem conduzida, onde tudo isso o indivíduo querendo vai auxiliar a pessoa a reassumir o devido controle sobre a sua vida. Então, veja, tanto a psicologia e a psiquiatria espírita mostram para gente, né, que existe uma realidade além da realidade objetiva, além da realidade convencional, na qual a vida existe em abundância, né, e de uma forma estuante, de onde tudo provém. E é dessa forma que o véu vai se levantando e a pessoa vai, inclusive, tomando consciência dessa realidade para que possa ir fazendo os seus enfrentamentos sem precisar cair na, no extremo desses recursos exteriores como um sistema de fuga para a realidade conflitual em que se encontra. Então, tendo em vista, finaliza Joana, eh, a presença da morte e da imortalidade, convém-se sempre ter em mente que a cura pode ser sempre alcançada. Por mais ampliação de tempo que conceda, não impedirá o inevitável fenômeno da morte que acontecerá. Então, leve o tempo que levar, pode-se obter a cura. Daí a importância de darmos apoio, de ajudarmos aqueles que de fato querem ser ajudados e aqueles que não querem. Só nos resta ter paciência, ter compreensão, ter tolerância, buscando fazer o que for possível para auxiliá-los, sabendo eles que estaremos sempre ali para, no caso de amanhã ou depois, um despertar de consciência e a pessoa querer tratar-se. O fato é que não é fácil para quem vivencia o problema, porque às vezes torna-se uma compulsão da pessoa para buscar a bebida, ela não tem o controle, ou como se diz entre aspas, a vontade é fraca, né? Daí, portanto, a rede de apoio para poder dar uma sustentação a tais pessoas. E aqueles que cuidam buscar também cuidar-se. Então, no próximo encontro, capítulo 15, né, estamos saindo aqui
de 3 capítulos, assim, muito pesadão, e vamos agora voltar de hoje a 8, né, para uma primeira abordagem sobre esse capítulo 15 que tem o título Vazio Existencial, onde vamos ver a psicogênese da perda de sentido. Esperamos vocês, então, na próxima segunda-feira. Um abraço.